jornalista, atriz e escritora. Utilizou a dramaturgia como aliada no método educacional que desenvolveu. É gaúcha, mãe de 2 filhos e já tem 4 netos. Como atriz, atuou ao lado de importantes nomes da dramaturgia nacional. No jornalismo, a sua atuação é forte e presente. Seu olhar atento é traduzido nos livros que ela escreve. Seu mais recente título trata de remontar a história presente do país. Chama-se Profetas do Passado. No perfil de hoje, eu vou conversar com Jalusa Barcelos. Jalusa, super obrigada pela sua presença. Imagina, é um prazer estar aqui com você, conversando sobre sua história e sobre o livro que a gente vai falar daqui a pouco, que é um capítulo a mais dos tão interessantes que você já escreveu e já fez, né? E a gente vai começar falando da tua história como jornalista, que foi o pontapé inicial para todas as outras ações que você fez e que começou em Porto Alegre, não é isso? É. Por conta do quê? Qual foi a tua inquietação que te levou para o jornalismo? Nossa, eu sei que a gente é amiga, mas eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, né? E eu acho que a palavra-chave na minha existência toda chama inquietação. Mais do que inquietação, uma coisa que vem junto, assim, né? Que é uma certa transgressão. Muito pequena, lá no interior do Rio Grande do Sul, eu sabia exatamente, né? E eu vou fazer um parênteses, assim, quando a gente fica um pouco mais velho, já dá para fazer determinadas revelações, né? E essa é uma revelação mesmo. Eu, muito garota, eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia exatamente o que eu não queria, né? Então, eu não queria. E isso eu falava muito cedo para minha família e isso me levou até aos gabinetes, aos consultórios de psicólogos na época, porque eu dizia, eu não quero casar. Casamento não, coração não assina contrato. Eu não quero ser professora primária. Eu não quero, provavelmente, casar com o filho do fazendeiro do lado. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu sabia exatamente que eu não queria aquela vida. E muito cedo eu assim, fiquei com muita vontade de ler, né? E pedi para fazer clássico naquela época, e aí a minha família perguntou, por quê? Eu falei, porque eu quero fazer jornalismo. Essa coisa de poder manusear com a informação, né? E de poder ter uma perspectiva da existência um pouco maior do que a tua casa e a tua família, eu acho que sempre foi uma coisa meio intuitiva em mim. E aí eu fui para Porto Alegre, fiz vestibular, passei para URGS, né? E tive a felicidade de, no primeiro ano da faculdade, até por uma questão de inquietação, né? No primeiro mês eu falei, mas o que eu estou aprendendo aqui não vai me ajudar a escrever nada, eu quero trabalhar. E aí, em menos de 3 meses de faculdade, eu peguei um estágio na sucursal da Manchete, em Porto Alegre. Manchete Revista. Revista. E porque aí, teve Manchete TV. Que eu trabalhei também depois lá. Mas isso já foi mais adiante. Não, aí eu fui e eles me disseram, olha, você não vai receber, nós não aceitamos estagiário. Eu falei, não quero receber, eu quero aprender a escrever. E aí, Rogério, dessas coisas, né, da vida, o repórter faltou e me mandaram cobrir uma filmagem do Teixeirinha, né? Lá no interior, próximo a Porto Alegre, que ele estava filmando na fazenda dele, então, uma coisa assim, no sítio dele. E eu fui com o fotógrafo super insegura, porque eu nem repórter era, né? E o fotógrafo muito querido falou, não, é fácil, eu faço as fotos, você vai perguntar do filme e tal, depois alguém te ajuda a escrever a matéria. Só que ele não estava na sede da fazenda e eu fiquei esperando e em um determinado momento eu pedi para ir ao banheiro. Aí quando eu caminhei assim no corredor, o banheiro era no fundo, eu olhei para um lado, tinha uma cama de casal com uma foto dele com a esposa, que era aquela senhora que tinha me recebido. E do outro lado tinha uma outra cama de casal, que era um outro quarto, com uma foto dele com a Mary Terezinha. Eu falei, opa, é o primeiro bígamo oficial do Brasil, né? E aí, no meio, depois que ele veio, eu fiz a matéria sobre o filme e perguntei para ele sobre a vivência amorosa dele. Ele pulou daqui, mas aí eu fiz a matéria sobre isso, que convivia harmoniosamente na casa dele. Não era que ele fosse um bígamo, mas convivia harmoniosamente na casa dele a Mary Terezinha, que era parceira artística, né? E a esposa, que era parceira, provavelmente, da vida. E aí deu capa de Fatos e Fotos e eu fui contratada. Bom, daí em diante... Nunca mais
Não tinha, aliás, depois dessa, não tinha como retroceder, né? Pois é, aí não tinha mais saída. Aí fui contratada no primeiro ano de faculdade, no segundo ano de faculdade pedi transferência para o Rio. Aí eu já não estava mais na sucursal da Manchete, já estava na sucursal do Globo, né? Tinha ido, como o chefe de reportagem foi contratado da Manchete para o Globo, quando abriu o Globo de domingo, e aí ele levou a equipe toda, eu já fazia parte da equipe. E nessa época a Manchete, o Globo até hoje, mas a Manchete nesse tempo era uma referência, Nossa, né? Eu não tinha mais no Sul, engraçado isso, no segundo ano da faculdade, no início, eu já era um dos melhores salários de repórter em Porto Alegre. Aí eu pedi para vir para o Rio, e aí... Preferiu? Ou era uma questão de opção por trabalho? Não, queria mais. Queria fazer teatro, queria... Você já pensava em fazer teatro nessa época? Sempre pensei, mas não tinha como, né? Naquela estrutura familiar, interior do Rio Grande do Sul e tal. E aí a minha... Jornalismo já era uma ousadia? A atriz seria uma loucura? Eu diria que era uma coisa de prostituta. Bem clara, assim, né? Prostituta. Por que ser atriz, né? Para que ser atriz? Nós estamos falando de 40 anos atrás, né? Ainda se tinha muito essa No interior ideia, do Rio Grande né? do Sul, acredito, eu não fui criada para ser uma atriz. Fui criada para ser uma moça de família, né? Isso. E a atriz não podia ser moça de família. Como é que pode Uma dar coisa- beijo nos outros, uma- agarrar os outros, não sei o quê, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, um né? pouco por Faz aí. parte. Mas depois, como você está dizendo, você trabalhou em veículos importantes, como o Jornal O Globo, Isso. entre tantos outros. E você fez parte, inclusive, do campo editorial desses jornais, né? E aí eu te pergunto, essa época era época de 70, você cobria mais ou menos, você cobria muita área cultural. Sim. E a gente estava num momento crítico Sim. do país. É. Como era conviver nas redações e conseguir voltar lá com as suas capas, com as suas matérias, num momento de franca turbulência? Então, eu comecei falando em inquietação, né, e em transgressão. E eu acho que a inquietação, ela existe para te melhorar como ser humano, né? E eu acredito até hoje, não abro mão disso, né, que ser do humano é se sensibilizar com tudo aquilo que diz respeito ao humano, né? Então, as desigualdades horrorosas, né, que permeiam a sociedade brasileira até hoje, elas fazem parte desse contexto do humano. Então, eu acho que você não pode ser um jornalista se você não tiver essa preocupação abusiva com o humano. Eu sou de uma geração que não vivenciou 64 porque eu era menina, criança, né? Mas eu sou uma geração que entra na universidade em 70, eu entrei em 71, né? E que nunca militou politicamente na universidade, nem como secundarista, porque a ditadura não permitia, né? O golpe ditatorial, militar e civil da época, né, não permitia. Então, o que acontece? A militância da gente, né, quer dizer, eu muito cedo também comecei a estudar, né, política, filosofia e tal, e tive assim uma gloriosa oportunidade na vida que eu não renego, e ao contrário, acho ela fundamental hoje quando eu vejo esse niilismo nas discussões, essa coisa primária, estúpida, né, do toma lá, dá cá, eu sou bom, você é mal, né, essa coisa muito, muito pueril nas discussões políticas. Pequena até, né? Mas profundamente, constrangedoramente estreita, né? Eu acho uma coisa, inclusive, programada, né, articulada, pensada para dividir a sociedade assim, porque aí as coisas talvez não avancem, né? Mas aí eu entrei para o Partido Comunista. E o Partidão, né, como as pessoas sempre chamaram, foi uma grande escola, né? Eu aprendi a ler e estudar filosofia política, eu aprendi a me tornar uma pessoa melhor, eu aprendi com o Partidão uma coisa que eu acho fundamental, que você não pode ser de esquerda, você não pode ser um progressista, você não pode ser um apaixonado pelo humano, né? E, portanto, você se torna um progressista porque você quer a melhoria da qualidade de vida do homem como um todo, se você não tiver ética, não tiver moral. Isto é uma herança, né, que eu agradeço até hoje. E foi aí, nessa medida, né, que eu acho que eu me tornei rapidamente uma jornalista curiosa, com texto próprio, não sei o quê, porque eu estudava muito, eu lia muito, eu militava muito, né? E eu vim para o Globo, e isso não é nenhuma novidade que eu vou contar aqui. Na época, o Globo tinha a maior base
né, do Partido Comunista Brasileiro. E nós éramos 80 e tantos jornalistas dentro do Globo, ditadura comendo, né? E a gente fazia um trabalho bastante interessante. Éramos censurados sempre, né? Mas tínhamos muita seriedade em tudo aquilo que a gente fazia. E qual era o caminho para conseguir driblar a censura, a dita censura que acontecia, e se trazer informação, mesmo que de uma forma mais reduzida, digamos assim? É muito difícil te dizer que tinha receita, né? Não tinha nenhuma receita para isso, porque eu me lembro que uma vez, e por que eu fui para o segundo caderno? Porque eu cheguei aqui e não conhecia o Rio de Janeiro, né? Então eu não podia fazer geral, porque eu não sabia me mexer na cidade. E aí eu fui cobrir teatro e música popular, né? No Globo. E aí fiquei, né, um bom tempo fazendo isso. Onde tudo se concentra. Onde tudo se concentra. Inclusive o pensamento. Claro. A reflexão. A reflexão. Tudo então, vem daí. Então eu me lembro que uma vez eu fiz uma pauta que foi aceita, que era assim, que era mostrar, né, a capacidade de resistência popular através da poética da música popular brasileira, né? Pô, me deu um certo trabalho, eu fui, busquei os compositores e tal, e escrevi para uma página inteira do Globo. Quando eu abri o jornal, em casa ainda, antes de vir para a redação, no dia seguinte, não tinha nada. Né? Então, não tinha receita, que você podia ser censurado tudo, podia ser censurado alguma coisa, podia, né? Não tinha forma. Mas também é aí que eu descubro a minha provável vocação para atriz, né? Porque eu fui presa algumas vezes e tal. Eu queria, antes de você contar da experiência de atriz, eu queria te falar sobre isso. Você teve umas passagens pelo DOPS, né? Tive. Que não é um lugar onde ninguém gostaria de visitar. Né? É um negócio, vamos dizer, que seria nosso capítulo escuro, a nossa página mais terrível da história. Como é que foi essa experiência? Assim, o que você viveu e como foi driblar ou viver essa experiência? Pois olha, eu da mesma maneira que eu acho assim, que eu tenho o maior respeito, né, pelas pessoas, algumas perderam a vida, outras, né, passaram por momentos horrorosos, né, eu não gosto muito de falar disso porque, felizmente, graças a Deus, o que você quiser, eu nunca fui torturada e assim, eu era muito garota, né, muito garota mesmo, eu era sempre a caçula de todos os grupos. O que devia ser pior para você a nível de enfrentamento, né? Mas você sabe que o machismo, que eu considero assim um traço marcante da sociedade e da cultura, não brasileira, eu acho, da sociedade ocidental cristã, né? Porque você vai para a Europa e detecta o machismo, né? Não é uma coisa de país aqui na América Latina e tal, não sei o quê. Eu acho que às vezes ele serve para o bem e serve para o mal, né? Então, eu me lembro que tinha muito essa coisa, gauchinha, se você contar o que você sabe, isso eu não posso citar o nome, mas uma pessoa, inclusive, colega da gente de redação, que a gente tinha uma suspeita de que era um agente infiltrado, essa suspeita acabou resultando numa certeza, né? Gauchinha, você é tão bonitinha, se você contar tudo o que você sabe, acabaram os seus probleminhas. Sabe, eu era tratada meio assim, tinha uma coisa meio, essa idiotinha que veio lá do Rio Grande do Sul e tal, e tal, eu tinha isso. E eu usava isso, né? Eu deixava rolar. Então, eu não gosto muito de falar, mas eu posso te dizer que eu fui, eu não sei, eu acho que 4 vezes, 5 vezes eu fui presa, mas eu nunca fiquei período... Havia alguma alegação? Não, havia sim, por exemplo, o Maurício Azedo, né, de linda memória. Grande jornalista, grande companheiro. Presidente da Academia, né, foi um homem sempre... O Azedo, ele ficou 40 dias preso, incomunicável na tortura. E que eu saiba, até a data de hoje, nenhum de nós caiu por conta do Azedo. Eu não acho isso... o fato de alguns colegas não terem resistido e terem aberto o nome de outras pessoas, eu não condeno porque eu nunca fui torturada e eu acho que cada um sabe o limite da dor, né? É o limite da resistência, inclusive emocional. Mas o Azedo era uma pessoa impecável, assim, do ponto de vista da ética e tal, sempre foi. E eu trabalhava com ele num trabalho que o partido fazia junto à BI, que era um cineclube. E não sei como nos fotografaram juntos e tal. Então, a primeira vez que eu caí foi porque eu estava na rua panfletando com Azedo, né? E aí, eu falei, panfletando porque estamos
distribuindo panfletos e tal. Não, mas esse cineclube é do partido. Eu falei, olha, eu não sei de nada. Na verdade, era assim, eu não tinha, naquele momento, grandes trabalhos, né? Eu me lembro que depois foi me dada uma tarefa que era ajudar a distribuir a Voz Operária, que era o jornal do partido, pela Zona Sul. Aí, numa dessas vezes, eu caí de novo. Mas também era assim, era uma foto, eu com um colega distribuindo a Voz Operária. Eu falei, mas eu não sabia que era proibido distribuir e tal. Mas aí a história, que é, assim, muito... Quer dizer, eu não estou contando com orgulho, não. Estou contando como registro mesmo. Que numa dessas vezes, foi quando o Azedo estava incomunicável. E tinham várias informações, assim, de que eu convivia muito com ele e tal. Eu não sei, viu, Rogéria, se esse nosso programa vai ser visto por quem, mas a verdade é essa, eu vou contar assim. Eu me lembro que, na ocasião, o Azedo era casado, acho que era o primeiro casamento dele, e rolava na imprensa, não sei se isso é verdade ou não, que a primeira mulher do Azedo, a primeira esposa, era uma pessoa muito ciumenta, não sei se isso é verdade. E aí eu disse ao Borges Fortes, que era o diretor do DOPS, que eu tinha um motivo para conviver com o Azedo, mas que eu não podia revelar para ele. E aí entra essa coisa do machismo, muito garota, muito BBB, não sei o quê. Aí ele disse, meu amor, só vai ficar aqui, conta para mim. Eu falei, mas não sei. E aí eu disse que eu tinha um caso com o Azedo. Ele jurou que não ia sair dali e me liberou. E nesse dia eu falei, bom, se eu convenci o Borges Fortes, é capaz de eu ser uma boa atriz. Então eu não costumo contar isso, mas já é saiu verdade. Daí uma possibilidade futura. Eu falei, gente, é um personagem que eu criei ali pro Borges Fortes, entendeu? Isso eu só conto hoje porque ele já morreu, né? Porque isso senão não contava, não. De uma tamanha ousadia para uma garota que você era. Né? E pela menina que você era e pela amplitude do que acontecia, né? Do que estava acontecendo naquele momento. Eu queria saber de você qual foi a tua força motriz que não fez você desistir, mesmo tendo essas passagens desagradáveis que você contou aqui pra gente. Mas você vai nos contar no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já com mais perfil para vocês, Jalusa Barcelos, nesse papo interessantíssimo. Você não vai sair daí, né? É rapidinho, a gente volta já.